O hype dos K-dramas vai passar ou eles apenas vão entrar em decadência sozinhos? Você, por um acaso, recentemente tem assistido algum drama que foi lançamento desse ano ou do ano passado que você olhou e pensou, nossa, que fraco? Tem um canal do YouTube abordando a ideia sobre a decadência dos doramas. E depois de 10 anos consumindo esse tipo de conteúdo de novelinhas asiáticas, eu acho que eu tenho uma bagagem interessante para passar para vocês, o meu ponto de vista em relação a isso. Oi, gente, bem-vindos ao canal novamente. Hoje eu tô aqui para falar sobre doramas, K-dramas, no geral. Vamos falar sobre conteúdos asiáticos. Recentemente, você assistiu algum K-drama que de início parecia ser uma ótima proposta, mas no fim acabou te decepcionando e você abandonou ele? Pois é, hoje a gente vai falar sobre a grande problemática dos dramas, ou K-dramas, ou doramas, hoje em dia, tá? E isso é um problema real, nós não temos como fugir disso. O questionamento que fica é: o hype dos K-dramas vai passar ou eles apenas vão entrar em decadência sozinhos? Recentemente, eu vi no YouTube um canal que estava questionando exatamente isso. Os K-dramas estão entrando em decadência mesmo? E falando sobre isso, sobre o fato de que os dramas desse ano estão um pouco fracos e repetitivos, dando a dizer que o estilo estaria em decadência. Porém, com os meus 10 anos de bagagem aí, eu tenho um ponto de vista um pouco mais complexo em relação a isso, até porque eu não consumo só esse tipo de conteúdo. Na verdade, eu gosto de séries no geral e independente de qual país eles sejam. Eu gosto realmente que me surpreendam. Então, primeiro eu vou falar a visão desse tipo de coisa em relação a novelas asiáticas e depois eu abro o leque para explicar que isso é algo natural e que isso obviamente ia acontecer. Primeiro que os K-dramas tiveram um grande salto de popularidade, certo? Ah, antes era uma coisa que fãs de animes, fãs de mangás, essa galera acabava chegando nesse tipo de série muito antes do que o restante do pessoal, certo? Na época em que, acredito eu que até pela falta de acessibilidade, porque outras séries chegaram antes em plataformas de streamings, mas houveram grandes nomes de K-dramas no geral que explodiram muito grande, saíram da bolha e acabou tornando todo esse estilo todo é, num grande sucesso. E o que o sucesso pede? Algo básico, que é demanda. Então, se algo está em alta, então a indústria precisa suprir essa demanda. Mas, antes de toda essa explosão, o que eram os K-dramas? Os K-dramas elas eram novelas, e em parte dessas novelas, que a gente assistia às vezes na plataforma da Viki, ou até muitos que não chegavam na Viki, às vezes a gente só encontrava maneiras piratas de assistir, muitas das vezes até traduzido por fãs, porque não chegava pra gente, elas eram novelas que passavam na televisão. Por exemplo, eles têm o estilo de Malhação, por exemplo, como a gente tem a Malhação da Globo. Então eles teriam aquele high school que todo ano lançava um e eram novelinhas curtas. Explicando melhor, assim, para fazer uma comparação, muitos doramas também, esses mais curtinhos, de 16 episódios, eram passados, por exemplo, igual algumas séries que a gente tinha na televisão. Então, não assim igual Chaves ou Todo Mundo Odeia o Chris, que eram repetitivos e tinham um horário guardado, um grande horário para aquilo. Você assistia 2, 3, 4 episódios daquilo. Não. Imagina que, tipo assim, você tá lá, teve a novela das 6, aí depois teve a novela das 8, depois teve a novela das 9, e depois disso tudo tem um horário. Digamos que essas sériezinhas que a Globo passava, por exemplo, era mais ou menos esses K-dramas que a gente teve acesso. Então, a demanda para esse tipo de série, ela era mais lenta e mais devagar. E então veio o hype, que eu posso dizer que a Netflix foi uma das grandes pioneiras para isso, porque ela não só trouxe doramas para o catálogo em grande quantidade,
como ela começou a produzir os seus primeiros doramas, certo? Eu lembro de ter assistido as grandes primeiras produções dela, como Extracurricular, Vagabond, que por sinal nunca saiu uma segunda temporada, My Hollow Love e Itaewon Class. Então, nossa, Itaewon Class eu acho que foi um dos portais, porque eu lembro que essa série, ela saiu da bolha, né? Ela explodiu. E outro grande fator pra Netflix ter explodido foi que ela trouxe esses conteúdos dublados. Aí tá um grande ponto. Quando eles pegaram e dublaram essas séries, abriu o leque de acessibilidade. Porque até então a gente assistia legendado. Mas a gente sabe que tem pessoas que não conseguem acompanhar a legenda e a imagem, tem essa certa dificuldade, e não é só por conta da idade, às vezes é só uma coisa que a pessoa não consegue. Para outros é mais fácil, para outros não é, e isso é totalmente normal. Por isso que é muito importante a dublagem. E outra coisa também, porque os nossos dubladores brasileiros são um dos melhores do mercado do mundo inteiro, e eu posso dizer isso com muito carinho, com muito orgulho. Que povo bom, entendeu? Se não fossem por eles, muitas coisas não seriam tão grandes quanto é hoje. Então, assim, quando você dubla uma coisa, você torna isso mais acessível para as pessoas, porque se torna mais fácil, se torna mais gostoso. Eu lembro que teve um K-drama que eu particularmente não consegui assistir, porque eles deixaram a linguagem muito brasileira. Mas isso para outras pessoas é uma porta gigantesca, é uma facilidade mais fácil. Enquanto para mim estava acostumado, que já entendo até muitas das frases que a galera fala, sem precisar da legenda, porque isso já se tornou um hábito para mim. Então, às vezes, na legenda está escrito uma coisa de fácil acesso e entendimento para o povo brasileiro, mas na verdade não foi aquilo que realmente foi dito. Quando se dubla, isso também acontece, é normal, uma adaptação, certo? Até porque a dublagem ela não é só sobre refalar o que as pessoas estão falando, né? Mas também é uma maneira de adaptar aquilo pro cotidiano do país. Então aqui a gente tem o efeito streaming, certo? A alta popularização do nada, certo? E o outro ponto era, lembra que eu comentei que essas séries muitas das vezes passavam na televisão, então era um episódio hoje, um episódio outro dia. O efeito streaming foi o contrário. Quando essas séries são lançadas todas de uma única vez para consumo imediato, isso se torna vicioso. Esse efeito de você ter acesso a uma série inteira de uma vez e como aquilo e como o seu cérebro reage àquilo. Certo? Eu, por exemplo, sempre tive acesso a pegar uma série e ler ela inteira. Por quê? Eu sempre tive o hábito de ler. Então, o livro, para mim, tá ali. É um livro, eu começo a história, termino a história. Eu mesmo, novo, eu me interessava por séries que já eram mais antigas do que eu. Então, minhas séries preferidas foram Supernatural, foram Doctor Who, Grey's Anatomy. Então, eram séries extremamente grandes. E sem falar em CSI e Dr. House, que eu amava de assistir, gostava de procurar na internet uma maneira de assistir elas. Só que pensa, mano, 10, 12, 13 temporadas. Isso para mim era um estímulo maravilhoso, porque eu podia sentar e, nossa, e assistir até o momento que acabou. Só que esse é um grande problema. Quando eu assisti uma série que não tinha terminado, eu não conseguia voltar a assistir depois, porque eu preciso sentar e consumir o conteúdo inteiro e por fim terminar, acabou, pronto. Então eu tenho esse leve problema e as pessoas, elas se viciaram nisso. Então, se eu estou assistindo algo hoje, é isso que eu vou assistir até isso acabar. Então, imagina essa alta demanda de pessoas que estavam consumindo esses tipos de conteúdo, tudo de uma única vez, para coisas que eram produzidas mais devagar. Então, o que eles decidiram fazer? Nós precisamos encontrar uma maneira de tentar aumentar o número de produções para essa galera que está com necessidade. Porque quando os K-dramas começaram a chegar na Netflix e isso começou a se popularizar, as pessoas, por favor, traz isso, por favor, traz aquilo, por favor, traz mais, e não sei o que, não sei o que. A Netflix atendeu. Ano passado, quando eles fizeram um anúncio sobre os conteúdos que viriam para 2025, eles tinham investido, tipo assim, grande parte do dinheiro só para produções asiáticas. Tinha lá prometido, sei lá, quantas séries, e eles entregaram. Eles estão entregando. Nós estamos chegando na metade de 2025 e o tanto de série que já não saiu.
Então, assim, eles investiram mais dinheiro, assim, não que eles tenham pegado assim, tipo, eu tenho 100, vou dar 50-50. Não, não foi bem assim. Mas quando a gente pega, tipo assim, vamos supor num gênero, porque na Netflix eles separam séries asiáticas como um gênero, né? Apesar de não ser, porque as séries asiáticas possuem seus gêneros dentro das produções. Mas se a gente parar pra pensar como isso num gênero, foi o gênero que mais recebeu verba da Netflix para investimento. Só que, ainda assim, com tudo isso de dinheiro, ainda seria pouco por tanto de série que eles desejavam fazer. Então, tudo que você faz em grande escala, sem realmente pensar que na qualidade daquilo, mas sim na quantidade, vai deixar a desejar em algum momento. Isso é fato. Isso aconteceu com super-heróis, né? Nós passamos isso aí. Nós tivemos uma grande febre de super-heróis, então além dos filmes das grandes sagas como Marvel e DC, saíram outros filmes também. Então acabou saturando por um tempo. Claro que é uma área com fãs assim exorbitantes pelo mundo inteiro. Então, não de fato afeta, mas afeta o fato de que quando isso estourou a bolha dos fãs e passou a ser algo meio que comum entre todo mundo gosta, hoje em dia nem todos param ainda para acompanhar certos super-heróis, certas sagas, e é normal, acabando se tornando ainda algo entre os fãs de novo. Qual é o problema disso? É ruim? Claro que é, porque você vai ver que conforme você for querendo assistir mais e mais daquele conteúdo, alguns não vão te agradar, você vai acabar desanimando e vai pulando para outras coisas. Pelo menos é o que acontece comigo. Só que o que acontece comigo, isso acontece há 10 anos, sabe? Eu tenho as épocas e épocas. Não compensa pra gente assistir um único estilo do começo ao fim do ano. Porque nem todos que estão lançando vão ser bons. E você em algum momento vai acabar se decepcionando. Não precisaria nem estar em alta demanda, no caso, para isso acontecer. Isso é algo bem natural. Recapitulando, então a gente sabe que a Netflix foi uma das grandes pioneiras que acabou investindo muito dinheiro em produções. E logo veio que a Disney está lançando seus próprios conteúdos da plataforma. A Amazon também fez, que por sinal, o primeiro da Amazon que eu assisti foi muito bom, que foi o Minha Esposa de Mentirinha, eu acho. E eu achei muito bom. Eu assisti e fiquei, uou, esse é bacana e tal. Mas ainda assim não se equivalia tanto a outras coisas. Por quê? Vem coisas muito boas, muito in... E aí vem coisas que não vão chegar a ser assim, entendeu? E como tem muitos, a gente não tá vendo isso de maneira gradativa, certo? Nós estamos vendo isso em uma explosão de conteúdos em cima da gente. Simples assim. Pra mim, eu assisti recentemente Quando a Vida Te Der Tangerinas. Por sinal, já gravei um vídeo aqui pro canal. Eu já sinto que esse drama foi tão bom que não vai ter outro esse ano que vá me suprir como este. O que eu faço? Volto lá atrás e busco conteúdos que não são desse ano, são conteúdos antigos, porque provavelmente lá vai ter algum que vai suprir as minhas necessidades agora. Porque, por exemplo, eu estou assistindo, ou voltei a assistir depois de algum tempo, Alquimia das Almas. Que drama incrível, certo? Eu acho que as pessoas deveriam falar mais sobre ele, mas tudo bem. Agora, outra questão sobre essa alta demanda da Netflix, que também vi um canal no YouTube comentando, que era sobre a repetição de atores. Nós temos aqui duas coisas importantes para falar sobre isso. Primeiro, eles podem fechar um contrato com a plataforma. Atores aí, eles podem... ou eles podem vir para a série fazendo um papel, e aí a agência deles com a plataforma se conversam e fazem um acordo para aquele papel, ou então um ator pode fazer um contrato com a Netflix, como vocês podem ver muita gente comentando sobre isso. Fulano fez contrato, Beltrano fez contrato. Pode sim fazer. E isso vai garantir para você que quando surgir alguma outra produção, você possa estar nele. Só que a Netflix não faz isso só com K-drama. Então eu acho meio injusto a gente colocar isso como um erro para K-dramas, certo? Porque, mano, eu já não aguento mais ver a cara de certos atores da Netflix, principalmente em produções estadunidenses,
E, nossa, sério, teve gente que eu já até peguei ranço. E eu vejo as pessoas falando e eu fico assim, ai meu Deus, eu não aguento mais essa cara, eu não aguento mais essa pessoa. Principalmente porque a Netflix tem tendência, sim, a repetir papéis para mesmos atores. E isso sempre foi um problema que eu achei que era exclusivo da Ásia, assim. Ah, fulaninho aqui fez um CEO. Agora ele vai fazer mais CEO. Ah, esse aqui fez um cara super protetor e ciumento, então ele vai fazer vários protetores e ciumentos. Eu achava que isso era um problema de lá, porque, como eu falei, as grandes produções que eu acompanhava dos Estados Unidos, da Inglaterra, eram produções muito longas, extensas, então eu achava de verdade que era um problema de lá. Porém, não é, né? Como vocês podem ver, a Netflix agora também está tendo esse problema. Então, tem ator aí que faz um namorado de uma garota na escola, e você vê que ele vai fazer mais uns, pelo menos uns 6 papéis dessa mesma maneira. E isso é cansativo, isso é repetitivo. Pra eles é bom porque, ah, esse filme foi hypado, essa série foi hypada. E todo mundo começou a seguir essa pessoa aí bateu 2 milhões de seguidores no Instagram. Vamos botar ela pra trazer toda essa fama que ela tem na próxima história. E aí coloca ela com uma outra protagonista. Uma coisa que já me irritou, que eu vi, é o mais recente de todos, é aquela atriz. Nossa, eu tenho um problema com essa série, porque eu odeio ela e eu nunca lembro o nome. Eu sempre confundo o nome com Minha Beleza Gangnam, que é. Olha isso. É muito comum K-dramas reciclarem ideias, né? Minha Beleza Gangnam é um drama antigo que, por sinal, eu acho que eu assisti pela Netflix há alguns anos atrás, e se tratava de uma moça que era feia, considerada feia, sofria bullying, papapá. Ela fez um monte de tratamentos estéticos e aí retornou para escola, faculdade, eu acho, ela era na faculdade. Agora ela era bonita, né? Enfim, só que aí tem esse outro drama que eu confundo o nome dos dois. Porque é a mesma história, mano. Vai tomar no cu. Ela só não fez cirurgia plástica, mas é a mesma história. Beleza verdadeira. Essa atriz, a Moon ga lançou esse aqui e aí agora tá protagonizando um outro que pra mim, desculpa, é a mesma garota. Cara, eu não consigo não ver a mesma personagem nas duas. Tipo assim, esse foi, de fato, o mais gritante pra mim. Tipo, é normal a gente ver que pessoas estão fazendo personagens semelhantes, mas eu fico assim, ah não, mas tem ali uma coisinha, papapá. Isso é chato, mas tem ali. Só que essa menina não, mano. É a mesma pessoa, é a mesma personagem. Se eu vejo um edit, eu vejo o edit da série dela que saiu agora, com os edits da antiga, pra mim, enfim, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nos trejeitos, não tem diferença no cabelo, não tem diferença nas roupas. Eu fiquei. É um reciclo. É basicamente um reciclo, porque eles sabiam que isso já tinha agradado o público. Nada mais justo do que fazer de novo. E isso não é uma culpa, gente. Não pensem que eu estou atacando a atriz. Porque se tem uma coisa que eu acredito que eu defendo, é que mesmo que uma série seja ruim, mesmo que uma série entregue coisas, raramente isso é culpa do ator. Eles têm que agir conforme o diretor pede. Eles têm que entregar o tipo de atuação que o diretor pede. E se não ficar igual o diretor pede, eles vão ficar refazendo até então eles desistirem e cortarem o ator da série, entendeu? Não tem porquê. Ai, mas a produção não queria que ficasse assim. É claro que queria. Como é que aprovaram um negócio que eles não iam querer? Então, sim, grande parte é sim das produções. E outra pessoa que eu posso dizer com convicção, que eu só tô ansioso pra ver um papel diferente, que eu sei que ele vai fazer um papel muito diferente, é o próprio Shia Eun-woo, que eu acompanho desde o Infinity, entendeu? E que todos os papéis que ele fez até hoje não me agradaram. Todos os papéis que ele fez era o mesmo personagem também. E isso eu sempre achei que fosse um problema da Coreia. Ai, mas ele tem essa carinha. Ai, mas ele tem essa pose. Mas, essa energia que ele passa. Pois agora eu quero ver ele como um padre que luta, que eu sei que ele vai lançar, não sei nem se já lançou esse negócio, mas eu vi os edits e eu achei foda pra caralho, eu quero muito assistir o que seja lá, que seja isso, se é um filme, se é uma série, não sei. Porque é isso que é isso que eu defendo, sabe? Eu nunca vou crucificar tanto um artista por ele só fazer uma coisa, sendo que eu entendo que às vezes é a demanda, que é o que passam pra ele, que é o que pede, assim, não, mas é perfeito pra você isso aqui. Agora, com tudo isso que eu falei, a gente conclui que
A gente tá na geração de que ter mais é melhor do que ter algo de boa qualidade, por conta da demanda, certo? Porque se eles não. Se essas plataformas, se as coisas não entregarem pra vocês o que vocês querem, vocês não vão estar satisfeitos. Então, sim, eles vão fazer mais e mais, e nem sempre vai ser bom. Eles vão começar a aprovar roteiros que provavelmente não aceitariam, certo? Tem umas produções que eu fico pensando, gente, quem que teve essa ideia? E o que é isso? Por exemplo, tem um drama na Netflix que fala sobre uma veterinária que ela consegue ver o futuro tocando na bunda. Tipo, não é futuro, vai as memórias tocando na bundinha dos animais. Gente, ai, olha, tem cada ideia, tem cada coisa. Então eles atiraram para todos os lados, ver o que realmente funcionava, onde devia apostar, sabe? É, é sobre isso. Então a tendência não é que vai sair de hype, porque eu acho muito difícil sair agora que tem tanto. E não acho que seja de fato uma decadência. Eu acho que é só um efeito. O efeito de tudo que fica hypado em algum momento. Eu recentemente estava interessado em assistir uma produção de época e de fantasia. Eu queria muito assistir algo assim e que não fosse oriental, porque eu assisto muito conteúdo de época oriental. É uma coisa que eu gosto muito. E aí eu peguei e falei assim, cara, mas eu preciso de outras referências sem ser essas. Porque eu tô escrevendo um livro e ele é de fantasia e Terra-média. Então eu queria algo um pouco mais além do que os meus conhecimentos sobre a China. Fui lá eu, inocente, pesquisar uma série desse estilo. Simplesmente não tem. Filmes? Tem vários, óbvio que tem. Mas eu já assisti. Tem algum novo? Não tem. A indústria não tá mais apostando nisso. E foi uma. Nós tivemos uma época que, nossa, né? A gente, quando lançou Game of Thrones, que estourou Game of Thrones, nós tínhamos Outlander também. Cara, eu via várias propostas de séries desse tipo, e aí, cadê? Existem muitas séries de fantasia, mas modernas demais. E os fãs, e os fãs da Terra-média, a gente consome o que agora que eu não sei? Porque o que me resta de consumir, pensando em Terra-média, é só série de cultivação asiática. Aqueles carinha que voa e joga a espada, e é isso. Mas enfim, essa aí fica aí a minha análise. É algo bom, fica a seu critério. É algo ruim, fica a seu critério. Eu acho que é uma questão muito de opinião. Às vezes as pessoas preferem ter mais mesmo para assistir do que às vezes só algo muito grande, certo? E é isso. Eu estou super acostumado com esse tipo de coisa, porque isso também está acontecendo na Tailândia, e olha que as produções tailandesas nem são o tamanho que são na Netflix, mas quando as grandes produções LGBTs da Tailândia começaram a crescer, eles começaram a produzir em massa, em massa. Então é muito conteúdo, surgiram novas empresas. Antigamente a gente tinha umas empresas que produziam aqueles tipos de conteúdo para postar no YouTube. Hoje em dia tá imensas, fala o nome, eu já fico assim, que empresa é essa? Da onde que ela surgiu? É isso, entendeu? Eles estão reciclando as mesmas ideias, com até as mesmas ideias com os mesmos atores, e tá cada vez pior, tá cada vez mais fraco, digo eu, porque assim, nós tínhamos muitos problemas com produções LGBTs asiáticas, porque elas em si, apesar de ser uma produção para a comunidade, eram muito preconceituosas, tinham vários estereótipos, várias coisas bem, bem pesadas. E aí, isso foi mudando. Só que eu acho que isso não deveria ser um motivo para ficar tão ruim. E não é. Só que, tipo assim, eles estão se preocupados tanto em lançar tanta coisa militante, sabe? Porque antes a gente reclamava, nossa, eu não aguento mais ver isso, pelo amor de Deus, melhore. Aí agora eles estão militantes. Aí eu fico assistindo a série e eu fico, nossa, mas é muita militância. Tá bom, a gente já entendeu. Sabe? Só exista a série, só exista. E aí, no fim das contas, é um monte de série repetitiva, ou então, sei lá, elas não pegam, elas não cativam mais, são histórias fracas. Às vezes até com personagens fracos. Me desculpem, comunidade, mas é o que eu acho. Eu recentemente assisti alguns muito bons, mas por quê? Porque eu fico um tempo sem assistir, e aí eu volto
e vou assistindo até achar algum que me interessa. Assisto um episódio, se eu vejo que não vai me prender ou alguma coisa do tipo, eu já pulo pro próximo e é sobre, até achar um bom. E é isso. A gente vai viver isso com tudo. Vai viver com série asiática, tailandesa, gay, nós vai viver isso com K-drama, dorama. E assim a gente encerra o vídeo de hoje. Fica aí pra vocês. Bye, bye.